Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula, só que agora a gente vai falar das briófitas. Mais precisamente, a gente está falando também do reino Plantae. E aí vamos começar esse nosso processo pedagógico. Quando a gente inicia e começa a falar justamente das briófitas, a gente começa com a origem do grupo. E esse grupo ele surge há aproximadamente 475 milhões de anos atrás. Há 475 milhões de anos atrás, nós já tínhamos populações de peixes, nós já tínhamos alguns primeiros anfíbios nessa época também, nós já tínhamos alguns ancestrais dos artrópodes, dos insetos, dos quilópodes, diplópodes, aracnídeos, todos esses indivíduos ali, a gente já tinha os seus ancestrais ali na Terra, naquele primeiro momento. E aí a gente começa com esses nossos primeiros vegetais, que no caso dessas briófitas. Essas briófitas, elas se derivaram das algas verdes. E aí a gente vai lembrar um pouquinho da origem desse grupo. As algas verdes, elas vieram de indivíduos eucariontes que fizeram um primeiro englobamento de uma cianobactéria. Desse englobamento, a gente teve derivações que vieram para as algas verdes e para as algas vermelhas, mas o nosso caso é aqui nas algas verdes. Esses indivíduos das algas verdes, percebam que a gente sofre duas ramificações, e essa aqui é a mais importante para a gente. Aqui a gente vê justamente o grupo dos vegetais, esses primeiros vegetais sendo gerados, acontecendo nesse período da Terra. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que a gente vai passar por todos esses grupos ao longo do tempo. Bem, e quem são as briófitas? Em uma das minhas viagens pela internet, eu me deparei com essa pequena foto. Nessa foto, perceba que você vê alguns pequenos matinhos, graminhas aqui. Só que isso aqui não são graminhas, são o que a gente conhece como musgos, são as briófitas. Perceba também que a imagem, você consegue perceber que você tem umidade por conta da água, e você tem também, por conta dessas árvores aqui, é um ambiente um pouco mais sombreado. Então, são locais específicos para a reprodução desses indivíduos. A gente vai entender o porquê disso. Perceba que nessa outra imagem também, nos troncos das árvores, a gente vê isso acontecendo, principalmente quando logo após uma chuva, a gente vê isso aqui claramente. Só que na época da chuva a gente vê esses matinhos nas árvores um pouco mais vívidos, não tão secos assim. Esses são briófitas. E no tronco das árvores nós também costumamos ver essas imagens aqui, ó, bem próximo a isso. Isso é briófita também? Não. O que é isso? Isso aqui são líquens, que são interações entre algas e fungos. Então, isso aqui não é briófita. E aí a gente segue. O que esses indivíduos têm de características? Essas briófitas são vegetais pequenos. Como elas estão saindo do ambiente aquático, indo em direção ao ambiente terrestre, eles ainda estão num processo adaptativo. Eles são indivíduos avasculares. O que é isso, indivíduo avascular? No seu organismo você não tem vaso sanguíneo? As plantas, algumas delas, elas possuem também vasos condutores. Só que no caso, em vez de ter sangue, elas possuem seiva. E no caso das briófitas, como é um indivíduo, é um grupo que está chegando, está começando a se desenvolver, eles não apresentaram, no caso, esses vasos condutores, que vai ser gerado nos próximos grupos. Então, eles são avasculares. E pelo fato deles serem avasculares, isso que dá a condição deles não poderem crescer muito. Mas o que isso tem a ver? Presta atenção aqui. Nessa imagem, nós temos, imagina que esse grande retângulo aqui fosse o caule, na verdade um caulídeo de um
uma briófita. Cada quadrado desse aqui é como se fosse uma célula. A passagem de nutriente e a passagem de água, ela ocorre por mediações de processos. E aí você imagina o seguinte, vou desenhar aqui um círculo. Esse círculo azul seria a água. A água, ela vai ser passada por outros mecanismos, já que ela não tem vaso condutor, passa-se por um processo que a gente chama de osmose. E aí, nesse processo, de célula a célula, ela vai dando nutriente para outra. Essa primeira célula aqui, ela puxa um nutriente da onde? Do solo. E aí, você concorda comigo que essa célula ela precisa de água para manter o seu funcionamento. Só que a outra célula ela também precisa. Só que essa célula aqui ela vai reter um pouco dessa água e vai passar um restante para a outra célula. E aí ela vai e passa um outro restante. Isso acontece também com a outra célula, ela vai passar um outro restante. Só que perceba, à medida da quantidade de células, o que acontece com essa quantidade de água? Ela vai diminuindo. Então, quanto maior esse indivíduo, menor a quantidade de água que ele vai ter disponível para estar passando. Se a gente fosse pensar aqui, se fosse no caso de um nutriente, uma matéria orgânica, esse processo seria também o mesmo. Ao longo das células, essa quantidade de nutriente vai diminuindo ao longo do tempo. Então, por esse motivo, esses indivíduos eles têm uma baixa estatura, devido à ausência de vaso condutor. Aí a gente volta para a nossa apresentação. O que mais que a gente tem de característica do grupo? No caso das briófitas, elas apresentam gametas masculinos e femininos. O masculino ele é flagelado, a gente dá o nome dele de anterozoide. E o feminino ele é fixo, que a gente dá o nome de oosfera. A gente tem uma outra coisa importantíssima ainda. O grupo das briófitas não apresenta raiz e não apresenta caule nem folha. A gente vai comentar disso daqui a pouquinho. Por que a gente não dá esse nome a respeito disso? A gente não dá o nome de raiz, caule e folha pelo fato deles não possuírem vaso condutor de seiva. Isso é a condição preponderante para a gente dar um outro nome que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, vamos ver agora a estrutura desses organismos. Perceba a imagem. Quando a gente vê essa imagem, a gente está aproximando aquele tronco daquela árvore. E aí a gente vê. O que a gente vê? Vamos ver isso em forma de esquema, que facilita. Esse esquema do lado é justamente a imagem ao lado, só que em forma de esquema. A parte verdinha aqui, ó, que parecem as folhinhas, nós damos o nome disso de filoide. Uma hastezinha que sustenta ele próximo à raiz, a gente chama isso de cauloide. E o que retira os nutrientes, o que a gente chama de rizoide. Esses nomes são dados pelo fato de não apresentarem vaso condutor de seiva. Todas essas estruturas, filoide, cauloide e rizoide, nós damos o nome disso de gametófito. Gametófito vem de parte da planta que produz gameta. Gameto vem de gameta, fito, planta, gameta da planta. Então, o gametófito, no caso das briófitas, é a parte que vai representar e vai produzir para a gente os gametas. Aqui, mais acima, nós temos uma haste que ela vai sustentar e vai segurar o que a gente chama de cápsula, que é essa estrutura aqui, ó. Perceba que essa cápsula do desenho, ela não tem essa terminação aqui, ó. Essa terminação a gente dá o nome de calíptra. Nesse caso aqui, essa calíptra ela já saiu e ela liberou os esporos. Cápsula e haste, nós damos o nome de esporófito. Por que esporófito? Porque é a região da planta que produz esporos.
Tranquilo até aí? E aí, a gente passa agora para a parte reprodutiva do grupo. Perceba aqui que nós temos gametófito mais esporófito do grupo, tá bom? E o que vai acontecer? Esse esporófito, essas cápsulas que possuem os esporos, elas vão liberar esses esporos ao solo, que vão dar origem a uma próxima briófita, e essa briófita ela vai se desenvolver e gerar um indivíduo maior. Esses esporos podem dar origem a indivíduos masculinos ou podem dar origem a indivíduos femininos. Bem, perceba aqui uma coisa importantíssima. Para que aconteça essa reprodução, nós precisamos de água. Então, esse grupo, ele é totalmente dependente da água. E essa independência da água ela vai acontecer nos próximos grupos, que a gente vai ver isso mais para frente um pouco. Perceba que no gametófito masculino, ele vai ter uma região que vai produzir os gametas. No caso, esses gametas eles são flagelados. Por que flagelados? Para que aconteça o deslocamento deles na água. Esses gametas são chamados de anterozoides. Esses anterozoides, em uma gota de água, já que a gente sabe agora que esses indivíduos eles são pequenos, em uma gota de água a gente consegue fazer uma cobertura de várias briófitas. Esse gameta, esse anterozoide, ele vai nadar de encontro ao gametófito feminino. Ele vai nadar de encontro à oosfera. A oosfera é o gameta fixo feminino. Quando acontece essa fecundação, a gente dá origem a um esporófito. Ou seja, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que acontece apenas em organismos femininos. Por quê? Porque a partir da fecundação da oosfera que a gente vai ter a produção do esporófito. Tranquilo até aí? E aí, a gente tem uma coisa importantíssima que sempre cai em avaliação. Na reprodução das plantas, a gente fala que a gente tem uma fase que ela é duradoura e a gente fala que a gente tem uma fase que ela é efêmera, que ela dura menos. O gametófito, por ele aparecer mais vezes, por ele estar mais presente no ciclo reprodutivo do grupo, a gente fala que ele é a parte duradoura do ciclo, porque o gametófito ele aparece mais durante o ciclo de vida do indivíduo do que o esporófito. O esporófito ele só vai acontecer quando acontecer a reprodução. Na ausência de reprodução, o gametófito fica sempre presente. Vamos agora para a parte da importância do grupo. Para que eu preciso entender sobre as briófitas? Bem, briófitas, se você não sabe, assim como os líquens em alguns artrópodes, insetos aquáticos também, elas são também utilizadas como bioindicadores de qualidade, principalmente qualidade do ar. Esses indivíduos, no caso de um grupo específico lá das briófitas, um grupo que a gente chama de Sphagnum, esses indivíduos eles são utilizados para melhoramento do solo. Por que melhoramento do solo? Porque eles retêm água. E essa retenção de água favorece o desenvolvimento de outros indivíduos. A gente precisa saber também que esses indivíduos eles são combustíveis, que a gente chama de turfeiras. Essas turfeiras elas são grandes, elas são grandes estruturas, né, que absorvem gás carbônico. E por ter essa grande absorção de gás carbônico, elas são utilizadas como combustível. E também, em locais mais isolados, o pessoal utiliza eles para fabricação de fogo, chamas e tudo mais. Bem, meus queridos, a gente encerra por aqui. Até mais. Beijos e abraços.